Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Olá, amigos! Olá, amigas! Muito prazer! Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Te antecipo de que eu sou muito grato pelo carinho da sua audiência, a maneira tão carinhosa pela qual você tem nos recebido aí no seu lar, na sua casa. Muito obrigado pelo fato de poder contar com você, sendo você um divulgador deste programa, o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Eu sou grato e disse o porquê sou grato a você, mas eu quero, obviamente, que você participe dos encontros de Paz e Vida Ministério Zona Sul, que você não fique tão somente sempre como um telespectador nos assistindo, mas eu quero que você participe de um momento abençoador, que será este, de você estando na Paz e Vida Ministério Zona Sul, e de certo, assim como eu conto com você, você sempre nos recebendo carinhosamente aí no seu lar, na sua casa, espero também, e queremos sim, agora nós te recebermos carinhosamente, você estando em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Bem, hoje aqui no programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver. No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver a palavra do Senhor, a palavra do pastor. Ministração da palavra com o pastor Ideraldo Palharim. Você acompanha também Thalita Palharim, a Bíblia e você. Está aí então o que você vai estar acompanhando no programa de hoje. Agora, eu particularmente preciso te falar a respeito disto. O quanto necessário e importante é você obedecer ao Senhor. E você há de concordar comigo acerca da importância de todos nós sempre obedecermos à voz do Deus Todo-Poderoso. Porque, de certo, o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. E você não pode obedecer ao Senhor mais ou menos. É necessário e preciso você obedecer o Deus da glória 100%. Não obedecê-lo parcialmente. Não adianta você pensar em dar um desconto na porcentagem e dizer assim, eu vou dar um desconto de 10% e, portanto, obedecerei ao Deus Todo-Poderoso somente 90%. Não! É necessário você obedecê-lo 100%. E você obedecerá ao Senhor da glória, você comparecendo e participando de um dos encontros de Paz e Vida Ministério Zona Sul. Você estará obedecendo a Deus. E Deus, por sua vez, vendo o quanto você obediente a Ele é, Ele suprirá todas as suas necessidades. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos conta acerca de uma batalha que estava prevista a acontecer entre os filhos de Israel, o povo de Deus, contra os filisteus. E o rei Saul, o rei que estava na liderança da nação de Israel, ele marcou com o profeta Samuel para que pudessem estarem lá em Gilgal, para que então ali ambos pudessem oferecer ao Senhor sacrifícios e holocaustos. E era assim sempre o procedimento antes de uma batalha, antes de uma guerra. Eles ofereciam ao Senhor um sacrifício. E foi dado um período de 7 dias para que Samuel, o profeta do Altíssimo, aquele que representava
a bênção de Deus, para que estivesse em Gilgal. Só que se passaram 7 dias e o profeta de Deus não chegou. Quando os soldados viram que o profeta Samuel não havia chegado, eles começaram a duvidar da presença dele, de que ele não compareceria, e os soldados começaram a se dispersar. Saul, quando percebeu e viu isto como sendo um gravíssimo problema, o que ele fez então? Ele deu importância ao ritual espiritual, mais do que obedecer. E o que ele fez? Ele assumiu o posto, ele assumiu o lugar do profeta Samuel. E ele próprio, se antecipando, ofereceu sacrifício e holocausto ao Senhor, para que pudessem ir à guerra. Só que quando terminou ele de oferecer o sacrifício ao Senhor, o profeta de Deus chegou. O profeta Samuel, ele chegou naquele exato instante. E a partir deste momento, o próprio rei Saul, ele soube que perderia o trono, de que um outro haveria de substituí-lo. Ele fez o que foi errado aos olhos do Senhor, porque não obedeceu. E o próprio profeta Samuel, ele diz, e estas palavras estão registradas aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15, no verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer, meu irmão, preste atenção, olha o que diz a palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que toda a gordura de carneiros. Então, meu amigo, minha amiga, obedeça ao Senhor, obedeça à voz de Deus, obedeça, porque é para o seu próprio bem, de você entender, compreender o quanto preciso e importante é para a sua vida espiritual você estar na igreja. E eu te convido para que você venha e participe dos encontros de paz e vida, Ministério Zona Sul. As reuniões, elas acontecem todos os dias, na segunda-feira e no sábado às 7 horas da noite. Terça, quarta, quinta e sexta-feira em 3 horários, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7 horas da noite. E no domingo, nós temos 4 abençoadíssimas reuniões que você pode comparecer pela manhã, às 7 horas da manhã, ou então ainda pela manhã, na segunda reunião que acontece às 10 horas da manhã, terceira reunião no domingo, às 4 horas da tarde, ou então na quarta e última reunião, no horário das 18 horas e 30 minutos. Venha, participe, compareça. De certo, este momento para você, como eu disse logo no começo aqui do programa, vai ser um momento abençoador de Deus para você. E você quer a bênção do Senhor e você a terá, você participando dos encontros de paz e vida, Ministério Zona Sul. E você pode participar na sede estadual Vila Sônia, onde está o homem de Deus, o pastor Pedro Luiz. E ele vai estar abençoando a sua vida. Você será tocado pela ternura de Deus, você ouvirá a voz de Deus, e Deus agirá de uma maneira sobrenatural em prol da sua vida, em favor da sua família. E você, portanto, agora vai ouvir também a voz de Deus, onde Deus estará usando o seu vaso, o pastor Pedro Luiz, porque agora ele tem algo de Deus para você. Aqui no programa Viva a Vida com Paz e Vida, a partir deste momento, é o quadro A Palavra do Senhor, a Palavra do Pastor.
Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu, pastor Pedro Luiz, trarei uma mensagem ao teu coração agora. Você está acostumado a me ouvir pela 920 AM, Rádio Nacional, programa Café da Manhã. Eu sou o pastor Pedro, que estou ali na Avenida Professor Francisco Morato, 3595, Vila Sônia. Eu quero falar sobre Marta e Maria. Vocês conhecem muito bem essa palavra. Estou aqui com a Bíblia na minha mão. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Muito bem. Olha só. Marta, porém, estava ou andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que me chama a atenção aqui nessa passagem bíblica é quando Jesus fala que ela estava afadigada, ansiosa com muitas coisas. E diz aqui que ela estava distraída. O que é para você uma pessoa estar distraída? Eu estava conversando com um amigo, mas ele estava distraído e não prestou atenção em mim. Eu estava ali brincando com algo, fui jogar para ele, estava distraído, deixou cair. Distraído é uma pessoa que não está prestando atenção. Agora, Marta estava fazendo um monte de coisas. Ela estava trabalhando, ela estava limpando, ela estava preparando a mesa, ela estava preparando ali o alimento. Então você não pode dizer que ela estava distraída no sentido de não prestar atenção nas coisas. Na verdade, o distraída é para as coisas do Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de ficar distraído com as coisas de Deus. Às vezes você está cuidando da sua casa, cuidando do seu carro, cuidando do seu trabalho. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante. Mas às vezes o exagero impede você de servir ao Senhor. Pessoas que estão distraídas com o mundo e não estão prestando atenção que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para que você esteja na presença dele eternamente. Então, me chamou a atenção isso. Marta, na verdade, estava fazendo um monte de coisas. Ela estava fazendo muitas coisas, mas ela foi tida como distraída para as coisas de Deus. Não seja assim não. Esteja conosco, venha buscar o Senhor, esteja na igreja, esteja participante com as coisas de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pastor Pedro Luiz, esteja com ele na sede estadual Vila Sônia. Mais informações você tem como poder obter ligando na Central de Informações, 3723-7575. Para que você saiba acerca de todas as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul, seus respectivos endereços, você pode acessar o site www.pazevida.com. Se informe e compareça. Bem, é muito importante você também ouvir aqui em São Paulo a Rádio Nacional 920 AM. Nós estamos no ar 24 horas por dia. E eu estou dizendo isto por quê? Porque nós íamos inaugurar, e informamos aqui pelo programa de televisão, mas você sabe, os canais de televisão, eles exigem, inclusive, que nós entregamos os programas com muita antecedência.
até para que eles possam fazer a programação no próprio canal. E não foi possível informar de boca acerca da mudança da data de inauguração da Igreja da Paz e Vida Ministério Zona Sul, a nova sede regional Zona Sul, que era para acontecer no dia 25, que foi feriado em São Paulo. E nós transferimos. Então, bem antes do dia 25, pela Rádio Nacional, nós informamos acerca da mudança de transferência de data de inauguração. Agora, está mais do que confirmado e eu quero contar com a sua presença. Nós vamos inaugurar esta grande igreja, a sede regional Zona Sul, em Santo Amaro, no dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro, domingo, e nós estaremos realizando 2 grandes cultos. E eu quero que você participe deste momento abençoador. Eu espero por você nos 2 horários. Somente nesta igreja, neste endereço, na Avenida Mário Lopes Leão, número 395, a 50 metros da Praça Floriano Peixoto, como também ali quase em esquina com a Rua Barão do Rio Branco. Domingo, então, dia 5, às 9 horas da manhã. Eu espero por você. E depois no horário das 18 horas e 30 minutos. Neste domingo, especificamente, até porque é uma festa de inauguração, onde estaremos consagrando ao Senhor, dedicando ao Senhor esta linda igreja, estaremos fazendo em 2 oportunidades os cultos. Mas depois deste domingo, dia 5, também neste mesmo endereço, Avenida Mário Lopes Leão, número 395, as reuniões no domingo acontecendo nos 4 horários. E já está confirmado quem vai ser o pastor desta grande e linda igreja. Vai ser o pastor Acácio. O pastor, inclusive, esteve à frente da igreja, lá da Paz e Vida Ministério Zona Sul, no Piraporinha. E foi bênção de Deus. Bem, vamos agora acompanhar a minha querida filha, a cantora e pastora Thalita Palharim, que espera por você, dia 4, sábado, Thalita Palharim e banda, lá no Teatro Paulo Altran, onde estaremos realizando lá o lançamento oficial desta, que será, assim, de forma oficial, o CD Amor Sem Limites, tá certo? Vamos ouvir, então, a pastora Thalita Palharim agora no quadro Thalita Palharim, a Bíblia e você. Olá, minha amiga, meu amigo. Ah, como Deus é lindo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, vida bastante, para que saíssemos daquela condição de escravos do pecado, para que saíssemos daquela situação aonde estávamos como inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos, hoje nós somos filhos amados, aleluia. E você, independente da situação que esteja vivendo hoje, saiba, você pode ter tudo na vida, materialmente falando. Você pode ser uma pessoa que os outros olhem para você e pensem ou até digam assim: nossa, ele tem tudo. Aquela ali tem tudo. Você pode até mesmo ter tudo, mas se você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus, você estará perdendo a sua vida em todos os sentidos. Literalmente falando, você estará perdendo a sua vida em todos os sentidos. Porque só o Senhor, só Jesus, Ele tem como te dar vida e vida bastante. Porque Ele é o autor da vida. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 10 em diante,
diz assim, nos conta que mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Fariseus daquela época, hoje a gente sabe que existem muitos fariseus nesta época aqui. Atualmente a gente vê muitos fariseus, não é? Que conhecem tudo a respeito da Bíblia, conhece principalmente a respeito da lei. É isso mesmo. E que julgam, olham a aparência, se vangloriam das coisas que são capazes de fazer, não é? Os fariseus, eles eram assim, eles se achavam melhor do que qualquer outro tipo de gente. Eles eram os melhores. E eles olhavam para Jesus, eles queriam acusar Jesus. Em todo momento, a todo instante, os fariseus estavam de olho para ver aonde podiam pegar uma falha de Jesus. E aí eles viram aquilo, Jesus comendo com cobradores de impostos. Cobradores de impostos eram odiados pela população, eram odiados por toda aquela sociedade, pessoas de má fama, porque de fato Jesus, ele não somente falava que ele veio para salvar, que ele veio para amar, que ele veio para tratar de cada um. Ele mostrava isso através de atitudes. Nós sabemos que palavras, elas podem até mesmo convencer. Sim, palavras convencem, mas atitudes, exemplos, essas coisas arrastam, não é verdade? Palavras convencem, mas o que realmente toca o nosso coração e nos faz ver e entender o que é verdade do que é hipocrisia são exemplos, atitudes. Então, de fato, Jesus, ele disse que veio para salvar, não é verdade? Os pecadores, e ele demonstrava isso através de exemplos, de atitudes. Então, quando esses homens, os fariseus, questionaram: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com todas essas outras pessoas de má fama? Jesus, ele não esperou não que os discípulos respondessem. Ele ouviu e no mesmo instante respondeu. Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, era eu e você, os pecadores, aqueles que eram inimigos de Deus. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e que não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os fariseus, eles achavam que entendiam tudo, né? Só que o que Jesus falou é o que ele hoje fala para mim e para você. Eu não quero sacrifícios, eu quero que você exerça o amor, que você ame, que você seja misericordioso, que você seja imagem e semelhança realmente de Deus, que você perdoe. Está aí então, mulher de Deus, pastora Thalita Palharim, lançamento oficial, agora sábado, dia 4, esteja com Thalita Palharim e banda no Teatro Paulo Altran,
aqui em Santo Amaro, no horário das 18h30. Bem, mas agora eu quero falar com você a respeito da viagem da sua vida, a viagem dos seus sonhos. Atenas, como também Israel. Ouça! Programe-se para o mês de maio. A Menorá Viagens Bíblicas vai levar você para conhecer Israel, a Terra Santa e Atenas. As viagens missionárias de Paulo. Em Israel, você vai conhecer os mais impressionantes lugares da Terra Santa. Em Atenas, você vai conhecer a Grécia Antiga e Moderna e muito mais. Ligue para a Menorá Viagens Bíblicas. 0 prestadora 11 3723 7576. Eu disse 0 prestadora 11 3723 7576. Eu quero fazer um convite todo especial para que você realize a viagem da sua vida. Você conhecerá Atenas, como também Israel. Em maio agora, dia 15 de maio, estaremos seguindo viagem para a Grécia e para Israel. E retornaremos no dia 27 de maio. Em Atenas, você vai caminhar, andar nos passos do apóstolo São Paulo, a viagem missionária de Paulo. Você vai conhecer Corinto, como você vai conhecer Tessalônica, como também você vai conhecer Bereia, além dos mais fantásticos lugares da Grécia. Você vai conhecer a Grécia Antiga e a Grécia Moderna. Você vai conhecer o Paternum. Você vai conhecer o lugar onde se realizou a primeira Olimpíada, que foi lá no estádio de Panathinaiko. Você vai conhecer também o Arco de Adriano. Você tem que obter todas as informações você ligando no telefone 3723 7576, 3723 7576. Você vai conversar com a agente da Menorá Viagens Bíblicas, pessoa esta que estará passando para você todas as informações por completo do roteiro da viagem dos seus sonhos. E lá de Atenas, nós estaremos indo para Israel e você vai conhecer a terra da Bíblia. Os seus olhos estarão presenciando a cidade do grande rei, Jerusalém, aquela cúpula dourada. Só de você vê-la, eu tenho certeza que você vai ficar impressionado. Você vai conhecer Nazaré, Cafarnaum, o Monte das Oliveiras, enfim, os mais diversos lugares da Bíblia. E eu tenho certeza que nesta viagem que você vai realizar, você vai crescer e muito espiritualmente. Então, ligue 3723 7576. Seja você de qualquer denominação, seja você de qualquer igreja, ou você que eventualmente nem pertença a igreja alguma, ligue e realize a viagem dos seus sonhos. Como eu disse em outras oportunidades, arrume a sua mala, porque chegou o momento de você fazer a viagem da sua vida. Programe-se para o mês de maio. A Menorá Viagens Bíblicas vai levar você para conhecer Israel, a Terra Santa e Atenas. As viagens missionárias de Paulo. Em Israel, você vai conhecer os mais impressionantes lugares da Terra Santa. Em Atenas, você vai conhecer a Grécia Antiga e Moderna e muito mais. Ligue para a Menorá Viagens Bíblicas. 0 prestadora 11 3723 7576. Eu disse 0 prestadora 11 3723 7576. Muito bem, eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Eu fico por aqui encerrando a minha participação, me despedindo de você com um forte, apertadíssimo e carinhoso abraço, e que o bom e misericordioso Deus vos cubra de bênçãos. Tchau, um forte abraço, Deus vos abençoe.